KNCR11, o primeiro fundo imobiliário a ter patrimônio e valor de mercado superando a barreira dos 10 bilhões de reais. Eu disse 10 bilhões de reais. São mais de 535 mil cotistas. O dividend yield nos últimos 12 meses na casa aí dos 13,8%, considerando a cotação de R$106, que é onde está flutuando aí no momento que eu gravo esse conteúdo. Ele acabou de concluir mais uma emissão e captou incríveis 3,2 bilhões de reais. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e neste vídeo você entenderá as principais características deste fundo imobiliário, as razões para o sucesso do KNCR, afinal, ninguém tem mais de 500 mil cotistas à toa. O que eu espero para este fundo ao longo de 2026 e 2027, e se você ficar até o final, terá minha recomendação sobre esse fundo. Já separa o material e vem comigo. Vamos lá! Primeiro, características do KNCR11. Ele é um FII de papel. Significa que ele não tem tijolo, ele não é proprietário de imóvel. Ele tem dívida, credor de dívida. Tem gente devendo pro KNCR, é isso. A gestão dele é da Kinea. Que gestora é essa? É uma empresa do Grupo Itaú, só isso. Chegou ao mercado no final de 2012. Você começou a comprar fundos imobiliários esse ano, no passado? Então, esse carinha já tem mais de 13 anos de história. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano, que engloba aí todos os custos, administração, gestão, custódia, controladoria, etc. E não tem taxa de performance. Essa era uma característica dos FIIs na indústria lá no passado, né? Não tinha taxa de performance, cobrava logo uma taxa de administração e é isso daqui, segue o baile. Por ser um fundo de papel, seu foco é adquirir dívidas ligadas ao mundo imobiliário. Também não pode comprar qualquer dívida. Essas dívidas, elas financiam o mercado imobiliário. Isso ajuda o mercado imobiliário a crescer. Então, uma incorporadora precisa de crédito para construir um novo projeto residencial. Um CRI pode ser criado para captar recursos e ajudar nesse financiamento. CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, são instrumentos utilizados para captar recursos no mercado junto a investidores e isto fomenta o desenvolvimento do mercado imobiliário. E olha que legal, os FIIs adquirem esses CRIs. KNCR adquire esses CRIs. Então ele é um FII de papel, ele compra o famoso CRI. A carteira de CRIs do KNCR11 tem 3 alicerces. O primeiro é a diversificação, ou seja, ele fragmenta a alocação em várias operações. Você não quer uma carteira muito concentrada, porque se um ativo der problema, machuca mais o resultado. Só para você ter uma ideia, o CRI, o CRI mais relevante no KNCR, representa apenas 3,2% do portfólio. São mais de 80 operações, 80 CRIs, que representam 90% do patrimônio. O que isso quer dizer? Que mais de 80 CRIs representam 87% do patrimônio, porque o maior pega 3%, então sobraram 87 dos 90, né? Aí você tem mais de 80 CRIs com 87% da carteira. Isso dá na média 1% de participação em cada CRI. É uma bela diversificação. A gente diz que no mundo do crédito, inclusive, o ideal é você pulverizar o risco. O restante está em caixa, aguardando a alocação, esperando o gestor encontrar algum CRI legal para ele melhorar essa diversificação. O segundo elemento aqui, como alicerce, é a indexação. O que caracteriza o KNCR neste quesito? É uma carteira com foco total no CDI, ou seja, no juro pós-fixado. O negócio aqui não é ter carteira IPCA+, que está olhando em inflação, é olhar para o juro. E a gestão é muito fiel a este alicerce. Então, enquanto a taxa Selic está mais elevada, o CDI está elevado, todo mundo gosta. Mas para quem acompanha o histórico do fundo, sabe que nos momentos em que o CDI esteve mais em baixa, o gestor manteve a carteira totalmente indexadinha ao CDI. Por quê? É foco do produto, é estratégia. Então não espere cavalo de pau na indexação aqui, é CDI. E o último alicerce aqui é o crédito high grade. O que é isso, Ricardo? A gente, quando tem uma operação de crédito, você emprestou dinheiro para alguém, uma pessoa ou uma empresa. Este devedor, ele é classificado de acordo com o perfil de risco dele. Se ele é um devedor mais tranquilo,
tranquilo, onde eu tenho menos risco na operação, a gente chama de high grade, ele tem mais qualidade. Quando o risco aumenta, a gente começa a migrar primeiro para o mundo do middle risk, ou risco intermediário, e aí quando você vai para uma camada mais elevada de risco, você chega no mundo que a turma chama de high yield, porque ele busca mais retorno, só que são operações bem mais apimentadas, arriscadas. Eu nem gosto desse nome high yield, você que me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu prefiro chamar de high risk. O risco é mais elevado. Então estes são os alicerces do KNCR. Agora você conheceu quem é o KNCR. Inclusive ele tem participação relevante no IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários negociados na B3. Agora, por que o KNCR faz tanto sucesso? Aqui eu entendo que a gente tem uma soma de fatores. A maior parte destes fatores está ligado ao sucesso da estratégia que está focada aqui nestes 3 alicerces que eu te mostrei. A indexação fiel ao CDI, isso não gera dúvida para o investidor. Ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que esperar do investimento, ele sabe que o gestor comprará CRIs indexados a juro, não a inflação. Aqui ele não tem dúvida, a regra é clara. Se a taxa Selic caiu e o CDI está pagando menos, pouco importa. O gestor segue fiel ao que é proposto. E depois de 14 anos, o investidor entendeu que isso é positivo para o fundo. O perfil high grade, eles geram taxas que, na teoria, são menos atrativas do que quando você observa carteiras com maior risco, a turma lá high yield que eu falei para vocês. Mas isso é compensado por um fundo que, inclusive, é conhecido como chato. Já teve matéria de jornal aí chamando o fundo boring, colocaram até como aspas na manchete. É um fundo mais chato. Por quê? Porque não tem emoção. Tá? Não tem problema em CRI, não tem susto no indexador, é enfadonhamente previsível. E investimento bem feito, muitas vezes, é assim. Você quer emoção? Pega 500 pratas e vá para um cassino. Aí você se diverte pra caramba. E mais um elemento que explica o sucesso desse fundo, na minha opinião, é a gestão Kinea. Ele está plugado ao ecossistema Itaú. E não se engane, as emissões do KNCR ganham toda a capilaridade das agências e da base de clientes do Banco Itaú, nos mais diversos perfis de renda. Desde a turma ultra rica até o cliente da agência da cidadezinha do interior. Quando o KNCR faz uma emissão, toda essa capilaridade atinge esses clientes para oferecer esta oferta. É um exército vendedor poderoso numa base de clientes muito grande, então você consegue inclusive pegar o teu passivo, que são os seus cotistas, e abrir bastante. Aí você tem mais de 500 mil cotistas. E eu não estou dizendo que os 500 mil cotistas são correntistas do Itaú, longe disso. Mas nas emissões, esta capilaridade do Banco Itaú ajuda bastante a Kinea, que é a gestora, captar mais recursos. Para um fundo que já realizou mais de uma dezena de emissões, isso é uma vantagem competitiva excelente. Mais uma razão para o sucesso do KNCR, na minha opinião, dividend yield, que é elevado e é consistente. Em cenário de juros elevados, uma carteira que é indexada ao CDI e sem susto com devedores de qualidade, isso gera um patamar atrativo e consistente de renda. Só para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, a média anual de renda distribuída ficou em 12,3%, considerando o valor da cota perto dos R$106. Foi ali no fechamento de 4 de março. Desde o IPO, somente no ano de 2016, o KNCR teve um desempenho de distribuição de renda superior aos últimos 4 anos. Em 2016, ele distribuiu 12,9%. E mais uma vez, a gente está falando de um fundo que chegou no mercado em 2012. E antes de dar o meu veredito, para você saber, compra ou não compra o KNCR, eu preciso te falar uma coisa muito importante antes da gente continuar. Você percebeu o que a gente acabou de fazer? A gente analisou indexação, a gente olhou para o perfil de crédito, a gente olha para a estrutura de garantia, capilaridade da distribuição de uma emissão, consistência de distribuição de renda. Então são 5 itens, filtros diferentes para começar a avaliar um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, dos mais de 400 que estão listados na B3. É por isso que eu quero te apresentar a Finclass. A Finclass é uma plataforma de educação financeira onde os maiores nomes do
do mercado financeiro te ensinam a investir de verdade. Não é curso de YouTube requentado, não. São aulas com gestores, com analistas, com estrategistas, com economistas que atuam na gestão de bilhões de reais. Inclusive atuam na gestão de grandes fortunas do Brasil. Mas o que eu acho mais valioso, e inclusive eu uso no meu dia a dia, são as nossas carteiras recomendadas. Porque eu sou especialista em fundos imobiliários. E como é que eu seleciono as ações? Como é que eu seleciono os ativos de renda fixa da minha carteira, os investimentos internacionais, os criptoativos que eu carrego? Tudo isso eu conto com o time de recomendação da Finclass, onde cada especialista faz a seleção do seu mundo. Eu cuido de fundos imobiliários. Tudo com tese, com preço máximo para você comprar o ativo, com acompanhamento, tem live todo dia com algum analista para você esclarecer suas dúvidas. É literalmente ter um time de análise profissional te dizendo o que comprar, quando comprar, mas principalmente o que não comprar, porque acredite, evitar os erros tem um valor gigantesco no longo prazo. Se você quer parar de investir no escuro e ter clareza de verdade sobre o que está fazendo com o teu dinheiro, o link da Finclass está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, conheça o produto, conheça o que a gente te oferece e depois volte aqui para me contar. O que eu espero para o KNCR ao longo de 26 e 27? Nem tudo que é bom dura para sempre. Esse nível de juro extremamente elevado, restritivo para a economia que temos atualmente, está com os dias contados. Ao menos foi o que revelou a última reunião do Copom. Saiu no comunicado, saiu na ata. O cenário base ainda é início do afrouxamento monetário, ou seja, de ciclo de redução de taxa de juros, na reunião que teremos agora em março. A despeito de toda essa conturbação, né, geopolítica ao redor do planeta, o cenário base ainda é que os juros vai começar a cair sim. A taxa Selic não vai cair que nem uma pedra, não vai cair abruptamente. Não será um ciclo de cortes agressivos, acelerado, mas lembre-se, isso daqui é uma coisa que você precisa ter em mente. O CDI é taxa diária. As pessoas esquecem desse fator por quê? Porque ele é expresso em base anual. Então você olha lá, o CDI tá em 14,90% ao ano. Olha só aqui, ó. Peguei lá na B3, ó, CDI CETIP, 14,90% ao ano. Só que ele é diário. Logo, quando eu tenho redução da taxa Selic, o impacto é imediato nos ativos que são indexados ao CDI, na mesma magnitude. Ou seja, a Selic cai, o CDI automaticamente começa a remunerar numa taxa menor. Lembre-se, a taxa do CDI, ela roda levemente abaixo da Selic. Os economistas de mercado esperam que a taxa Selic termine o ano de 2026 em 12%, em 10,5% em 27% e 10% em 2028. Onde você tirou isso, Ricardo? Boletim Focus. Peguei a última edição, 27 de fevereiro, tá aqui, ó. Destaquei em vermelhinho ainda para vocês, ó. Taxa Selic, tá 12% no final de 26, 10,5% no final de 27, 10% no final de 28. Então note que é uma redução, mas é uma redução ainda para um patamar de 2 dígitos. Ah, mas a turma do Boletim Focus só erra, Ricardo. É, mas é quem senta para fazer conta, né? Porque normalmente quem fica dizendo que os caras só erram, nunca sentou para fazer um modelo, né, de precificação de taxa de juros. Então essa turma senta, roda modelo econométrico para fazer conta. Errar faz parte. Inclusive quando a gente olha o histórico, normalmente eles são mais conservadores, tanto no ciclo de alta quanto no ciclo de queda. Ou seja, quando a Selic vai subir, ela termina num patamar maior do que eles esperavam. Eles esperavam que ia chegar em X, chega em X mais alguma coisa. E quando vai cair, a mesma coisa. Logo, eu fico com esperança de ver esse ciclo de queda de Selic levar a taxa para mais baixo do que esses 10% que já seria um dígito. A carteira do KNCR atualmente tem taxa média de CDI mais 2,1%. Então, se a Selic cai, a capacidade de geração recorrente da renda também cai. Mas, Ricardo, e se a gestão fizer gestão ativa, girar o portfólio de CRIs, ter ganho de capital, aí ela vai melhorar o fluxo de caixa e vai manter a distribuição de dividendos mais elevada. Sim, isso é uma verdade. Mas a gestão ativa com força relevante na geração de resultado não é presente nos fundos de papel da Kinea, como a gente observa no histórico. Se você pegar as 3 maiores posições do KNCR no final de 2024, tem mais de um ano, elas eram respectivamente JSHF Malls, Brookfield BR12 e Extrema BP, que é o Business Park. Aí eu vou pegar o último relatório gerencial do KNCR, agora eu vou descer lá na carteira de CRIs e a gente vai pegar os 3 primeiros colocados da lista e tá lá. Olha só quem são: JHSF Malls, Brookfield BR12, Extrema Business Park.
Um ano se passou e os 3 maiores crises da carteira são exatamente os mesmos. Não é característica, né, intensiva da Kinea ficar rodando essa carteira. Então não se engane, a gente verá uma redução do rendimento do KNCR ao longo desse ciclo de corte de juros. Basta ver o histórico. Que histórico, Ricardo? Vem comigo. O que esse gráfico tem? As barras, quantos reais por cota o KNCR gerou em cada um dos anos, de 2013 e em diante. Porque ele nasceu ali no finalzinho de 12, não conta 12, né? Então pegamos 13 em diante. Qual foi o CDI em cada ano? Então as bolinhas laranjas são o CDI. Observe que ele nasceu ali com o CDI em 8, que foi 2013, gerou 7,64 no ano inteiro. Aí o CDI foi subindo. 11, 13, 14, olha a distribuição. 10,30, 12, 13,69. Aí depois ele começou a cair. 9,90, 6,40, 6, 2,80. Lembra quando a Selic bateu 2% na pandemia? Olha aqui. O que aconteceu com a distribuição dele? Menos de 10 reais. 7,30, 6, 4 reais e 19 o ano inteiro de 2020 ele distribuiu. Quando a Selic estava lá, deitada eternamente em berço esplêndido. Aí a Selic começou a subir. Olha lá, 12, 13. A gente teve um hiato, lembra? Que a gente ensaiou uma reduçãozinha, mas já voltou a subir. Por isso que ela fez essa barrigadinha aqui, 14,30. O que aconteceu com a distribuição? Rampou de novo, subiu. Ou seja, se a Selic começar a cair, o que vocês acham que vai acontecer com essa distribuição? É óbvio que ela cairá. Ela cairá para que patamar? Depende do ciclo. Se for um ciclo que leva a Selic para 10, a queda será menor. Se for um ciclo que leve a Selic para 8, será mais agudo. Se for um ciclo que leva a Selic para 6, oxalá, será mais agressiva essa redução de distribuição. Ou seja, não se engane. Você é cotista do KNCR? Você está consciente e preparado para a provável e potencial redução do dividendo? Eu quero saber, me conte aí nos comentários. Se você está preparado, vai pagar menos, já estou avisando. Agora, comprar KNCR neste momento é um bom negócio? Tudo isso parece uma clara recomendação do que? Compre! Parece, mas não é. E eu vou te explicar. Por mais apaixonante que seja o enredo, eu não tenho amor por ativo financeiro. Amor eu tenho pelos meus filhos. Ativo financeiro tem preço. Nesta faixa de preço que ele está rodando hoje, aí na casa dos R$106, eu considero o KNCR caro. A gente tem um ágio ao redor de 5%, que observamos atualmente em relação à cota patrimonial. Isso é um patamar de ágio que só foi visto lá no começo de 2017, quando o Brasil vivia o início de um ciclo de corte de juros após a Selic atingir 14,25%. Ainda que sim, se a gente tiver o fechamento de juros, e isso fatalmente vai gerar uma melhoria marginal ali na cota patrimonial, não se engane, ao preço de 106, a minha leitura é que esse fundo ainda está caro, porque mesmo que este fechamento de juros venha e seja agressivo, nesse nível de 106, a minha expectativa é que ele continue com ágio. Esse ágio diminui um pouquinho, não fica em 5%, mas ele continue com ágio. Mas o outro lado da moeda, que é a redução de dividendo, essa é líquida e certa e implacável, que a taxa Selic cai, o CDI vem junto. E o mercado, eu te garanto, ele é muito mais sensível à distribuição de dividendo do que à melhora marginal de valor patrimonial de VP. E eu reforço, não vejo outro caminho para o dividendo do KNCR no biênio 26 e 27, nesses 2 anos, que não seja ir mais para baixo. Por isso que hoje eu tenho outras preferências em teses de fundos imobiliários de papel. Eu prefiro carteiras que tenham indexação à inflação, mas sem abrir mão de alguma exposição em CDI. Não precisa ser pura inflação. Pode ter um pouco de CDI, mesmo nesse cenário de queda, vai continuar pagando bem. Como o KNCR, eu gosto de carteiras high grade, mas fundamentalmente que estejam negociando com preços mais convidativos, porque assim eu tenho inclusive espaço para algum ganho de capital, porque esta renda fatalmente cairá um pouquinho também, mesmo sendo indexada à inflação, já que as expectativas inflacionárias estão indo para baixo. Aí com esse potencialzinho ganho de capital, já que eu estou comprando mais barato, eu consigo equilibrar. Então eu prefiro este tipo de tese atualmente. Carteira um pouquinho mais de inflação, pode ter um pouquinho de CDI, mas basicamente que eu consiga comprar descontada ante o seu valor justo. Entendeu por que eu, neste momento, não sou comprador de KNCR? Elementos externos podem jogar por terra tudo isso que eu falei para vocês. Podem pegar e fazer esse vídeo e envelhecer mal pra caramba. Não tenha dúvida disso, que as questões geopolíticas que estamos vivendo estão aí para desafiar nossas análises financeiras, matemáticas e estatísticas. Hoje e todos os dias. Mas, tudo mais que constante, eu entendo que é a maior probabilidade de prevalecer este cenário que eu tracei para vocês. Então me conte aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você está comprado ou não em KNCR, o que você acha desse fundo. E não se esqueça que eu voltarei com muito mais vídeos de fundos imobiliários. Não esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo para
para todo mundo conhecer mais sobre o fundo. Forte abraço, tchau, tchau.